Eu vou esperar receber Esta aqui live começou no... já, tá? Beleza. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa live Empreendedorismo Social e Economia Solidária, pelo projeto Mais Casas da Inovação. Vamos dar um tempinho, né, para o pessoal que ainda não entrou. Aproveita, já copia esse link aí em cima, tá bom? Já compartilha com os seus amigos, compartilha com os seus familiares, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no seu Twitter, todas as suas redes sociais. Compartilhe essa live, porque eu tenho certeza que vai ser muito, muito legal. É um bate-papo aqui bem, bem legal. Para quem não me conhece, eu me chamo Tiago Prego, né, sou professor do Cefet, e no projeto Mais Casas da Inovação, eu sou o coordenador geral do projeto, tá, junto com a Márcia Plete. Né, esse é um projeto que é uma parceria público-público entre a Universidade Federal Rural Fluminense, a Prefeitura de Nova Iguaçu, o Ministério da Ciência e Tecnologia, tá bom? Mas eu vou dar um tempinho agora para você respirar, pegar o link, compartilhar com todos os seus amigos, porque eu vou fazer isso também. Eu não consigo falar e compartilhar tudo ao mesmo tempo. E aí, enquanto isso, é, professor Sarmento, fala aí um pouquinho sobre você, conta aí para a gente, né, um pouquinho do seu trabalho, tanto no projeto Mais Casa da Inovação, quanto outras coisas sobre sua caminhada. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live, né, em especial aí os alunos do projeto, os atuais alunos, os alunos do passado e os alunos do futuro do projeto Casas da Inovação, Secretaria de Nova Iguaçu. Né? A gente também agradece o governo federal, que dá todo o suporte também para o projeto, bem como a Universidade Rural, que é parceira e amiga dessa nossa proposta. Bem, eu me chamo Carlos Sarmento, sou sociólogo, sou professor há 15 anos, né? Sou especialista em administração e administração pública, sou mestre em políticas públicas e desenvolvimento territorial e estou terminando meu doutorado em ciência e tecnologia voltado para a área de políticas públicas compradas, políticas públicas aplicadas. Né? Hoje, no projeto Casas da Inovação, eu sou o coordenador, estou como coordenador pedagógico, né? Onde a gente perpassa por todo o universo praticamente, de todas as disciplinas, de todos os cursos do projeto. E, bem, basicamente eu trabalho, tenho pesquisas, tenho alguns capítulos de livros, tenho alguns materiais, tenho uma série de materiais publicados, até quem tiver interesse, de repente, tirar alguma dúvida, não só com relação à live, ou como a minha atividade, a atividade do projeto, eu me coloco à disposição aí nas redes sociais, depois a gente pode manter e estender essa conversa nas próximas etapas, nas próximas semanas. O importante é a gente interagir, não só no território de Nova Iguaçu, com toda a Baixada Fluminense. Poxa, bem legal, estou vendo aqui, né, que a professora Márcia Plete entrou, né, seja muito bem-vinda, Márcia, sejam muito bem-vindos todos vocês, né, que já se conectaram, já agradeço a você que compartilhou já o link, já chamou os seus amigos para participar, já vai preparando aí, enquanto a gente vai conversando, se você tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários, que a nossa ideia aqui é ter um bate-papo e daqui a pouco abrir para as perguntas. E para começar, né, Sarmento, esse nosso bate-papo, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho melhor o que é empreendedorismo social e o que é economia solidária. Bem, vamos começar pelo termo que, teoricamente, é o mais simples, que é o termo de empreendedorismo social. Bem, o conceito, o termo de empreendedorismo social são atividades feitas por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, um coletivo de pessoas que tem como perspectiva a melhora na qualidade de vida de outras pessoas. Né? Para ser bem didático, por exemplo, uma pessoa tem alguns computadores em casa, o vizinho dessa pessoa tem um espaço, um quintal, né? E um outro vizinho, por exemplo, tem toda a tecnologia de cabeamento, de fazer uma rede, alguma coisa, e eles montam ali um curso de informática básico, por exemplo, solidário.
né? Então, o conceito de empreendedorismo social é você dedicar aquilo que você sabe, ou seu tempo, ou um espaço, ou até um capital, um dinheiro que você possa ter para promover a melhoria e a qualidade de vida de outras pessoas, né? E aí já é uma pergunta básica que todo mundo faz. Dentro desse conceito, se cobra algum valor financeiro? Não, não se cobra valores financeiros. Então, o empreendedorismo social é uma ação empreendedora que tem um cunho solidário, ou seja, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Esse é o conceito mais básico, vamos dizer assim, entre empreendedorismo social e economia solidária. Já o conceito de economia solidária, ele tem fins lucrativos. Diferente do empreendedorismo social, a economia solidária ela tem fins lucrativos, né? Mas só que a sua construção também é feita de uma forma solidária, né? Vou dar um outro exemplo para ficar bem fácil o entendimento do conceito. Vamos dizer, ainda mais nesse período que a gente está de pandemia, eu acho que né, a gente está vivendo toda uma crise, não só de valores, mas uma crise econômica. Eu acho que ela vai ser bem fácil de se entender nesse processo. Por exemplo, temos um vizinho, ou tem um vizinho num determinado bairro, que ele perdeu o seu emprego, né? Ele era padeiro e ele perdeu o seu emprego, né? Então ele tem toda aquela capacidade de empreender, da panificação, etc. e tal, né? Em compensação, do seu lado, o vizinho também tem um espaço, como no exemplo anterior, tem um espaço, e a gente tem um terceiro vizinho que tem o capital de investir, ou então pode ser um capital somado desses três vizinhos, né? Então, a soma dessa capacidade conjunta, eles podem criar uma padaria comunitária, por exemplo, né? E por ela ser uma padaria comunitária, e aí quando a gente está falando do conceito de empreendedorismo, de economia solidária, a gente fala que é um conceito multissistêmico, porque ele não tem uma similaridade, não é parecido com o conceito de economia, como a gente conhece de economia de mercado, por duas frentes básicas, né? A primeira, que é a economia de mercado, a gente visa única e exclusivamente, no final das contas, o lucro. Então, se eu tenho uma empresa, eu tenho um grupo de funcionários, eu estou visando o lucro desse grupo de funcionários, o meu lucro em cima do trabalho desse grupo de funcionários. No conceito de economia solidária, primeiro, que todas essas pessoas, por exemplo, eu dou o exemplo de 3 pessoas, todas elas vão ganhar, ou seja, terão o mesmo lucro, né? O lucro ele é compartilhado de forma igualitária para todos os seus membros. Eu falo de forma igualitária, não de forma igual. Por quê? O processo igualitário está na sua disponibilidade de tempo. Então, se, por exemplo, uma pessoa dessa equipe, no fim do mês, desenvolveu sua atividade 60 horas e a outra desenvolveu uma atividade de 45 horas, elas vão ter uma diferença de ganhos. Porém, se você for equilibrar isso na carga horária, eles vão ganhar exatamente o mesmo. Então, isso é o primeiro ponto que diferencia do conceito econômico de mercado padrão. O segundo, ele é muito vinculado à questão de que a gente comumente chama de chefia. Em economia solidária, não existe esse conceito de chefe, que é um conceito mais técnico que a gente fala, que é muito voltado para a questão da construção de pirâmide, né? Pirâmide de chefia. A gente tem um chefe no topo e a gente vai obedecendo essas funções de forma escalar, né? No conceito de economia solidária, isso não existe. Todas as pessoas têm, de forma igual, o mesmo direito a 2 coisas fundamentais: voz e voto. Então, basicamente, são os 2 conceitos que diferenciam a economia solidária, né, da economia de mercado básica que a gente conhece aí, que é desenvolvida há praticamente mais de 200 anos pelo mundo afora. Pô, show de bola. Muito, muito esclarecedor e aqui já me abriu um monte de perguntas, né? Mas antes até de falar sobre perguntas, é muito legal porque, inclusive, existem as incubadoras, né? De empresa, que inclusive tem as incubadoras sociais, né? Até para dar esse suporte para quem quer ter a sua empresa dentro dessas duas abordagens, tá? E aí, aproveitando, né, até para você falar um pouquinho, né, sobre esse papel das incubadoras e também falar sobre, em relação ao empreendimento social, né, a empresa, quando ela vai se formalizar, ela precisa ser caracterizada como uma OCIP,
que é como as ONGs se estruturam aqui no Brasil? Tem algum tipo específico de organização empresarial para formalizar isso? Bem, uma estrutura de economia solidária ela pode se formalizar de três maneiras básicas. Uma é uma construção formal, digamos, de uma forma amadora ainda, e a grande maioria das estruturas e dos projetos de economia solidária que a gente conhece, não só no Brasil, como no mundo todo, boa parte delas iniciam de maneira informal, né? E boa parte delas começam com pessoas desenvolvendo atividade sozinho, que aí vê um vizinho que também desenvolve uma atividade similar, e eles pensam, por que não a gente somar forças dentro desse processo? Né? Então, a gente não pode negar também o poder da informalidade na construção de uma estrutura de economia solidária. Formalmente falando, ela se divide em duas partes. Né? Uma é a construção de uma associação e a outra a construção de uma cooperativa. Né? Lembrando que a gente tem diferenças, né, tanto legais como estruturais de uma associação como de uma cooperativa. Por exemplo, né, e é a mais simples delas, né, a cooperativa ela tem uma dificuldade legal maior, né, de se firmar, de se construir no Brasil, até por questão de aspectos legais, aspectos financeiros, e uma associação é mais simples. A outra é que uma associação, ela na sua estrutura fim, ela não tem que ter fins lucrativos. E eu vou explicar essa diferença de como se dá essa construção dentro de uma economia solidária. E uma cooperativa pode ter fins lucrativos. Né? E muitos alunos me perguntam, mas Sarmento, como que um processo de economia solidária que gera capital, ela pode ser uma associação? Bem, uma associação ela não vai gerar capital final, ou seja, no final das contas, quando a gente faz quando faz aqueles balanços, né, mensais, trimestrais, anuais, a conta tem que fechar em zero. E aí, quando essa conta fecha em zero numa associação, ou se gera capital, ou seja, se compra produto ou insumo para a empresa, ou então se volta em dinheiro para essas pessoas. Então, sim, um processo de economia solidária, né, ele pode ser desenvolvido a partir de uma associação, né? E já a cooperativa, ela pode gerar dividendos futuros, e ela pode se desenvolver até de uma forma mais complexa, como redes de cooperativas, né? E aí já fazendo um pouco do comercial dos cursos que a gente desenvolve hoje, EAD, do Caso da Inovação, né? A gente dedica lá, tem um curso de economia solidária, um dos leques dos cursos que a gente desenvolve hoje, ele atua e tira exatamente uma aula para explicar essa diferença, inclusive de redes de cooperação dentro de economia solidária, que é algo bem, não se diria complexo, mas é algo que leva um tempo para a gente aprofundar no conhecimento. Né? Só concluindo a proposta, a ideia, dentro da tua pergunta, então a gente diria que a grande parte das empresas hoje, das estruturas hoje, que são economia solidária, elas começam na informalidade, né? Elas se transformam em associações, porque é um modo simples, e, por exemplo, uma associação de 3 pessoas já é uma associação. Né? E aí ela, depois que amadurece, que matura, ela se torna uma cooperativa que, digamos, dentro de uma estrutura de economia solidária, é como se fosse, né, o auge dentro daquele processo, mas sem perder as suas características básicas, como a questão do poder de voz, de voto, e divisão dos prejuízos, óbvio, se tiver algum tipo de prejuízo, e dos lucros de forma igualitária entre todos os seus membros. Pô, entendi. Pô, bem legal, né? E você falando sobre isso, acaba que a associação, ela encaixa de forma natural, né? Nessa proposta, justamente pela questão, né, de... Cada associação chama de um jeito diferente, né? Dos seus membros, dos seus integrantes, dos seus sócios, e aí cada uma chama de um jeito diferente, né? Mas é bem legal ter isso em mente, e que é algo que às vezes a gente vai pensar, poxa, no Brasil abrir empresa é um negócio que é muito difícil, dá muito trabalho, mas formalizar uma associação é algo que é simples, né? Não é algo que dá esse trabalho que as pessoas costumam falar muito, né? Para você formalizar. E eu queria saber de você, você falou em cima disso aí, qual é a importância, né, dessa troca de experiências dentro da economia solidária,
E também queria ouvir de você, né, como é que é essa formalização, né? É importante que seja formal? Não é importante que seja formal? Queria ouvir de você. Bem, vou começar pela segunda pergunta, né? Claro que é importante, é fundamental que ela tenha um processo de se formalizar ao longo do tempo, né? Isso, sem dúvida, ela tem uma importância e ela sustenta aquelas pessoas que estão envolvidas no processo. Até porque não se tem funcionários dentro de uma economia solidária, tem parceiros, né? Então, assim, é até legal a gente utilizar esse termo que tira o peso no sentido de você ter uma obrigação, mas ao mesmo tempo te pesa porque você também é dono daquilo, né? Então, assim, formalizar dentro desse processo é fundamental. Mas, mediante a nossa realidade hoje, e eu falo realidade de mundo, não só de Brasil, do pouco que a gente acompanha no mundo, né, o poder inicial do start, do informal, ele é muito importante para partir do zero. Né? Às vezes a pessoa tem um capital inicial para investir, por exemplo, na compra de um produto ou serviço e não tem um investimento financeiro, de repente, para formalizar. Mas, lógico, a gente incentiva, assim que for possível, né, a gente formaliza toda essa estrutura. Com relação à tua pergunta anterior, né, só confirma para mim a parte inicial da tua pergunta que picotou para mim. Qual é a importância, então, né, em cima disso que você falou, né, de começa de maneira informal, é um grupo de pessoas, né, que viu ali aquela necessidade, aquela oportunidade. Como é que se dá, assim, qual é a importância dessa troca de experiências entre as pessoas, inclusive entre empresas, né, dentro desse conceito de economia solidária? Ah, beleza. Então, o que acontece? A questão da divisão e do conhecimento de todos, por praticamente todas as partes do processo, ele tem uma dupla importância. Tá? Ele tem a importância. Pessoal, acho que o professor Sarmento caiu, daqui a pouquinho ele vai voltar. Então a gente aproveita você, né, que está chegando agora, né, que ainda não compartilhou, pega o link e já compartilha aí com seus amigos, tá? Bom, seja bem-vindo de volta, professor Sarmento. Opa, voltou aí? Voltou. Deu uma gravada aqui. Então vamos dar sequência. Né? Eu estava falando sobre a importância de todos conhecerem todas as estruturas do processo por dois motivos básicos. Primeiro que como todos são associados e todos fazem parte, são, né, na palavra correta não é dono, mas popularmente eles falam que sou dono, mas todos são parceiros do processo. Por exemplo, se temos um grupo de 5, 6 pessoas que tocam aquele empreendimento, né, e se isso for muito segmentado, ou seja, se isso for muito dividido, né, se um dia uma dessas pessoas sair, ou se um dia uma dessas pessoas adoecer, ou se um dia uma dessas pessoas acontecer alguma eventualidade na vida dela, ela vai ter uma quebra de cadeia, ou seja, o empreendimento, a proposta, ela pode ser falha, ela simplesmente acabar porque um dos membros que são fundamentais dentro daquela construção simplesmente não está mais presente. Então, o conhecimento e a participação de todos e conhecer minimamente todas as etapas é primeiramente importante nesse sentido, né? No sentido que cada um dos integrantes saia ou não possa estar naquele dia, por exemplo, passou mal, outro tem a total condição de assumir aquele papel. Né? É totalmente diferente daquela estrutura que é aquela estrutura que a gente conhece tecnicamente como estrutura fordista, que cada um está dentro do seu papel. A economia solidária ela rema justamente no inverso, que é o quê? Todos têm que ter uma visão do todo, todos têm que ter uma visão completa de todo o processo, para justamente suprir essa falha em algum momento. A questão é que, por exemplo, a economia solidária entende que quando todos os seus membros conhecem minimamente ou de forma sustentável todas as etapas, isso pode desenvolver uma tecnologia nova, algo novo. Ou seja, ao algo novo, a tecnologia nova, a evolução pode surgir do somatório de pequenos conhecimentos de cada um. Né? Vamos pensar que, por exemplo, no mesmo exemplo da padaria,
né? O rapaz é o padeiro, ele faz a atividade de padaria, e um dos outros rapazes tá focado na questão da administração do empreendimento, né? Mas ele, né, é o interessante ele compreender um pouco sobre panificação. E aí chega um dia, ele pode estar vendo a atividade do padeiro, e como ele conhece minimamente alguma coisa vinculada a essa proposta, ele fala, será que não pode fazer isso diferente? E a partir dali surgir algo novo, uma estrutura nova que justamente pode evoluir e ser um diferencial, porque como a economia, mesmo sendo economia solidária, ela é economia. E ser um diferencial hoje é o que sustenta a maioria das empresas no mercado. Pô, show de bola, Sarmento. Então, como é importante, né, essa mudança de jeito de pensar, né, em que é possível compartilhar informação e todo mundo sair beneficiado disso, né? Não assim, realmente é uma mudança de jeito de pensar, né? Então, fica aqui, ó, de motivação para você que ainda não se inscreveu em um curso nosso da Casa da Inovação, aproveita que daqui a pouco a gente vai lançar as inscrições para o próximo ciclo. Fica de olho nas nossas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, a gente sempre divulga com antecedência, fica de olho porque a gente tem cursos certamente que atendem a você. Sarmento, seu vídeo congelou, só confirma para mim se você ainda está aí. Eu estou aqui vendo e ouvindo vocês. Então tá ótimo. E para fechar esse nosso bloco, né, de bate-papo só nós dois, antes da gente ir para as perguntas, e Ives, pode deixar que já está aqui separada a sua pergunta. Muito obrigado aí pela participação. Qual é o valor do ser humano, né? Porque isso é uma pergunta que eu entendo que muita gente não gosta de fazer essa pergunta, mas ela é uma pergunta que ela existe no nosso contexto de ser humano desde que a gente começou a pensar o ser econômico, né? Então, como é que é isso? Como é que é o valor da pessoa? Como é que é o valor do indivíduo nesse contexto de empreendimento social e de economia solidária? Quanto vale o indivíduo? Bem, vocês me escutam, me ouvem? Perfeito. A gente fala que dentro da economia solidária, né, o ser humano ele é o grande diferencial e é o calcanhar de Aquiles ao mesmo tempo, né? Primeiro vamos falar por que ele é o calcanhar de Aquiles, porque pensar dentro de um conceito de economia solidária é pensar diferente da caixinha, do padrão que a gente conhece, de fazer só o nosso básico todo dia, de ir para casa sem estar pensando diferente, sem se preocupar com o outro, né? Que pensar em economia solidária, e depois a gente vai responder algumas perguntas, eu vou entrar nesse conceito, pensar no outro dentro do processo. Então a gente fala que é o calcanhar de Aquiles para propor e construir uma sociedade diferente do padrão que a gente vive, da pessoa olhar só para si, olhar para o próprio umbigo, né? E é o grande diferencial também, porque quem trabalha e constrói economia solidária, né? Economia solidária é um conceito que está no mundo há mais de 70 anos, no Brasil está há mais de 50 anos, né? Só para contextualizar, só no Brasil existem mais de 10 mil empreendimentos dentro dessa perspectiva, né? E são mais de 200 mil pessoas só nesse segmento. Pensar, a partir do momento que a gente entende que a pessoa pensa na estrutura de economia solidária visando o seu ganho, porque obviamente a pessoa tem que ter um ganho financeiro e sobreviver, mas quando ela também tem uma perspectiva de que seu ganho tem que ser compartilhado com o outro, é o grande benefício, né? Então, ou seja, é o calcanhar de Aquiles da gente sair um pouco da caixinha, e o diferencial do humano de valorizar o ser humano no processo de construção econômica, porque o conceito de economia solidária ele entende que se eu tiver um ganho individualizado, eu nunca vou sair daquela minha realidade, vou continuar patinando. Então é ideal que eu ganhe, sem dúvida, mas é ideal que quem esteja ao meu entorno também ganhe, entendeu? Porque se o ganho for somente individual,
né, no caso daquela pessoa, ela não vai promover o que a gente fala que é desenvolvimento, é o processo de desenvolvimento estrutural. Não à toa, as propostas e as construções de economia solidárias, elas normalmente têm um valor mais justo, né? Porque justamente ela é feita com base no indivíduo, ou seja, um grupo de pessoas que tenta pensar diferente, pensar uma economia de uma forma diferente, e também pensa num valor mais justo, porque também dá essa possibilidade de acesso às pessoas, né, na sociedade. Falando um pouco de tecnologia, até um pouco daquela ideia das startups, ou seja, pensar diferente, pensar fora da caixa e propor alternativas que a gente, de forma de valores justos, né, que tem um valor justo, que vai propor alguma melhora, não só para aquela pessoa que está envolvida ali no processo, mas para toda a sociedade. Poxa, show de bola. Então, muito obrigado aí, professor Sarmento, né? E agora, né, eu vou partir aqui para o bloco das perguntas, né? Aqui o Ives colocou para a gente, né? Como é que isso se aplica no contexto de turismo de base local e sustentável? Como é que se aplica essa ideia de economia solidária? Justamente eu vi a pergunta do Ives, então eu guardei algumas informações para falar agora, né? Entendemos dentro de um conceito de economia solidária, quando a gente fala de turismo de base local, a gente está falando de turismo de base local sustentável e solidário, né? Porque infelizmente hoje a gente tem, e aí em pesquisas também que eu já participei, a gente tem turismos de base que acabam se tornando predadores dentro do próprio território e deixam de ser solidários na sua estrutura, né? Quando a gente está falando de economia solidária e a gente está falando, por exemplo, de turismo de base local, a gente tem que entender alguns conceitos, entender as pessoas que moram naquela localidade, entender se aquelas pessoas têm interesse no desenvolvimento daquela proposta, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de economia solidária, tratando muito específico sobre turismo, a economia solidária ela tem basicamente uma estrutura de 4 partes, que é o quê? A valorização da dimensão social. E aí, claro, a gente está falando de turismo, o turismo as pessoas só vão visitar aquele espaço por causa do seu desenvolvimento, por causa da sua proposta, da sua dimensão social. Envolvida ao quê? Ao aspecto cultural, ou seja, o que culturalmente aquele espaço que vai desenvolver aquele turismo pode propor para as pessoas. Associado a isso, a questão da estrutura política e ecológica. Né? Econômica a gente já falou desde o começo, mas política e ecológica. Né? Ecológica de sustentabilidade, de valorização daquele espaço. Então, quando a gente fala hoje em turismo de base local no Brasil, né, a gente está falando exatamente disso. E eu posso dar um exemplo, que é um exemplo que eu, junto com o Laboratório de Pesquisa, o PEPEDES, que é o Programa de Ensino e Pesquisa, que eu participo na Rural de Seropédica, a gente ajudou a construir justamente uma estrutura que hoje é uma associação, ainda não tem corpo para ser uma cooperativa, por exemplo, que liga aí, para quem conhece, a região ali de Mangaratiba, da Serra do Piloto, à Serra do Matoso, que é a parte alta aqui de turismo, na região aqui da Costa Verde. Então, assim, hoje, no Brasil, a questão da construção do turismo de base local, sustentável e solidária, ela tem essa pegada de economia solidária. Né? Inclusive, ela se propôs e desenvolveu no Nordeste, nos últimos 20 anos, muito em cima dessa realidade. Na região sul do Brasil, até por uma formação histórica, isso já era mais comum, mas ela desenvolveu muito na região norte e nordeste nos últimos 20 anos, muito dentro dessa pegada, e aqui na nossa região, que é a região sudeste, ela ainda está bem falha, sabe? Mas aí a gente vai construindo aos poucos essa proposta da valorização do espaço e do indivíduo. Pô, show de bola. E para fechar com uma pergunta que é um tema que eu e Sarmento a gente nos bastidores já conversou muitas vezes, né? Que é sobre moeda social, né? A Josiane Fagundes está falando assim: eu gostaria de saber um pouquinho mais, o que é isso? Como é que a gente implementa uma moeda social, um exemplo de moeda social? Esse é um tema que só esse tema já daria uma conversa aí de muito tempo para a gente. Mas fala um pouquinho sobre esse tema tão interessante. Obrigado pela pergunta. A questão da moeda social, nós temos alguns casos a gente tem alguns casos de excelência no Brasil. O mais conhecido é o Banco de Palmas, que tem a moeda de palmas, né? E a gente tem um exemplo aqui perto da gente, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, que é o caso de Maricá, que tem o Mambuca, né? O Mambuca, agora eu estou na dúvida da palavra correta, que é uma estrutura de moeda social que tem lá.
né? E aí a estrutura da moeda social, ela tem muito uma pegada de economia solidária, até porque ela tem que ter um banco social que sustente essa moeda social. Está muito envolvido a uma região, não é uma moeda que pode valer em todo o Brasil, ela é válida especificamente numa região, né? E a sua diferença é a ação do Estado, ou seja, de política pública para a construção dessa moeda. E qual é a finalidade, qual o lucro e qual é a vantagem dessa moeda relacionada à questão da economia solidária e até do empreendedorismo social. Porque quando a gente está falando de moeda social, né, por exemplo, é uma moeda que pode ser dinheiro de verdade ou cartão, que é desenvolvido e tem valor de compra e de troca, que na verdade a moeda é um instrumento de troca, né? Tanto cartão como moeda, antigamente o cheque, ela tem uma estrutura de troca, então ela é válida dentro de uma região, tem valor, das pessoas podem comprar, e qual é a vantagem dentro disso? Relacionada à questão da economia solidária e do empreendedorismo social. É que, se você trabalha com uma moeda social, as empresas que trabalham, pode ser empresas que nem sejam de empreendedorismo social, mas que se desenvolvam naquele espaço, eles tenham um custo menor. Por quê? Porque a moeda social ela só vai ter valor naquele espaço. Então, você consegue ter uma estrutura de fechar divisas de capital econômico, ou seja, a gente, tecnicamente, que a gente chama que aquela região não tem evasão de divisas, porque aquele dinheiro só vale naquela região. Se aquele dinheiro só vale naquela região, as empresas, produtos ou prestadores de serviços podem oferecer o serviço ou o produto delas num valor reduzido. Quando você oferece isso num valor reduzido, isso também tem uma contrapartida para quem compra, porque vai ter mais capital para investir mais naquela região. Então, a moeda social, ela vem e ela é sucesso há muito tempo, né, principalmente na Europa, onde algumas regiões que estavam com evasão de divisa, estavam perdendo dinheiro, alguns municípios, algumas regiões que estavam com capital fugindo, o Estado toma ação, as políticas públicas, pode ser um município, pode ser um Estado, utilizam disso para movimentar a economia local, valorizar a economia local. E a moeda social, diferente, por exemplo, do nosso real, ela tem uma pegada, vamos dizer assim, de economia solidária, porque ela busca valorizar o produtor, né, ou prestador de serviço daquele local, porque aquela moeda justamente tem a vida naquele local. Mas assim, o conceito de moeda social vinculado à questão de um banco solidário, né, de um banco popular, desculpa, e como isso vai ser aplicado, questão de valores de redução, questão de não ter evasão de divisas, é algo que a gente precisaria de uma outra live só para falar isso. Então, eu tentei ser o mais sucinto, né? Mas para quem tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu me coloco à disposição aí, e é isso. Então, muito obrigado, professor Sarmento, né? Esse nosso bate-papo aqui, já estamos caminhando para o fim dele, e eu queria, então, se você ficou muito interessado nesse assunto, você quer saber mais sobre empreendedorismo social, sobre economia solidária, poxa, fica muito ligado nas nossas redes sociais, porque daqui a pouco a gente vai abrir inscrição para o próximo ciclo dos cursos da Casa da Inovação, e você vai poder se inscrever, tá? Vai poder participar. Os cursos são gratuitos, são feitos por pessoas muito gabaritadas, pessoas que são altamente qualificadas. Eu tenho a honra de fazer parte dessa equipe, tá? Então, se inscreve lá, já pega, assim que a gente fechar a live, pega, compartilha com os seus amigos, né? Vamos espalhar, né, justamente essa oportunidade, né, que são os cursos do projeto Mais Casas da Inovação. Você quer deixar um recadinho final para o pessoal, Sarmento? Eu só queria agradecer quem acompanhou a nossa live, né? É um tema que ele é bem expansivo e ele ainda está em desenvolvimento, né? Então eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a live, todo mundo que perguntou. Infelizmente não dá para responder todo mundo por uma questão de horário, mas agradeço a presença de todo mundo, né? Agradeço, né, mais uma vez o convite do Thiago, o convite da Márcia, o convite da secretaria, de todo mundo que está junto no projeto, e a gente desenvolve essa prática aí já há mais de um ano, né, valorizando a Baixada Fluminense, valorizando o indivíduo, valorizando o cidadão. Não é à toa que a gente, as unidades do Casa de Inovação, elas são expansivas dentro do município de Nova Iguaçu,
ou seja, a gente busca desenvolver uma política pública onde, de fato, né, as pessoas têm a necessidade de desenvolver aquela política pública. Então, assim, agradecer por fazer parte de um projeto desse tamanho, né, agradecer a toda a equipe de trabalho e, principalmente, né, a quem está conosco, que são os bolsistas, a equipe que dá todo o suporte, que está com a gente dia e noite, e principalmente aos alunos, que é para quem a gente desenvolve a nossa prática e para quem a gente está aqui todo dia para ajudar. É isso aí, eu até esqueci de fechar aqui o microfone, o pessoal ficou ouvindo os fogos aqui atrás. Mas foi comemorando já o convite a nossa live. Próxima. Isso, o convite para a próxima live. A Daiane já deixou aqui um ótimo convite. Então, aqui já em nome, né, da equipe da Casa da Inovação, convidar a professora Gabriela Riso para participar, né, de uma live sobre esse assunto tão importante, né, tão legal. E é bom que essa nossa live, né, ela foi um pouquinho mais curtinha para te dar vontade mesmo de procurar a gente, de assistir as nossas próximas lives. Então, fica ligado que semana que vem a gente vai ter mais lives feitas especificamente para você. E se você tem interesse, tá, em que a gente fale sobre algum assunto nas nossas lives, pode deixar no comentário, pode mandar no nosso direct do Instagram, pode mandar uma mensagem no privado, no Facebook da Casa da Inovação, porque, como o professor Sarmento falou, esse é um curso, né, esse é um projeto, que é uma parceria da Universidade Federal Rural Fluminense, Prefeitura de Nova Iguaçu, na figura da SEMACT, é também com uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicação, e tudo isso só faz sentido se vocês participarem, né? Porque esse é um curso, não é um curso nosso, esse não é um projeto nosso, né? Esse é um projeto da sociedade, tá bom? Então, fica ligado, um beijão aí no coração de vocês e aguardo vocês na nossa próxima live. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Beijão aí, pessoal. Tchau, gente. Boa noite.